Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Nuno Trigo dos Reis, que é assistente convidado na Faculdade de Direito de Lisboa, onde está também a preparar o seu doutoramento. É investigador do Centro de Investigação do Direito Privado e é especialista em Direito das Obrigações e Direito Processual Civil. O Sr. Doutor vai nos falar sobre a responsabilidade civil por danos conexos com o Covid ou a Covid-19. Sr. Professor, faz favor. Muito obrigado, Sra. Professora Maria Raquel Rei, agradeço as suas palavras, agradeço também pela sua apresentação, com a qual muito aprendi, e cumprimento também a Sra. Professora Catarina Monteiro Pires, agradecendo-lhe a intervenção e também o generoso convite que me dirigiu para falar nestas jornadas. Também o meu amigo professor José Ferreira Gomes, devolvendo-lhe o abraço e a todos formulando os votos que nos possamos reencontrar normalmente, como costumamos e gostamos de fazer, noutras circunstâncias. O tema que me traz hoje aqui, enfim, é um tema que pode parecer um pouco contraintuitivo, não é? O da responsabilidade civil por danos resultantes do contágio com o Covid. Pode perguntar-se, não é? Se faz sentido que a questão seja colocada. Enfim, estamos a falar de danos que resultam da condição de riscos pandémicos. A pandémica é um facto natural, não é? Não resulta da ação humana, em larga medida escapa na sua evolução, nas suas consequências ao controlo do homem, e portanto poder-se a pensar se ninguém pode contra a pandemia, pelo menos por agora, então os danos resultantes do contágio não haveriam de dar lugar à responsabilidade civil. Não é? Designadamente, nós estaremos aqui perante a concretização de um risco geral da vida, a que todos e cada um de nós estaria exposto pelo simples facto de integrar a vida comunitária. Então, seguiríamos a velha regra segundo a qual o dano deveria ser suportado por aquele cuja esfera ele se tivesse verificado. Estamos perante riscos catastróficos hoje e esta circunstância inevitavelmente confronta o homem com as suas limitações, enfim, com as suas vulnerabilidades, com a sua impotência, e por isso é compreensível que a questão seja colocada. Não estaremos aqui nós além dos limites da responsabilidade, se não mesmo além dos limites do direito. É que a responsabilidade, pelo menos quando é pensada como sociedade civil subjetiva, fundada na evolução de deveres, pressupõe uma alternativa de condutas e, portanto, pressupõe sempre a possibilidade fática de agir em conformidade com o direito. Ora, como é que eu posso respeitar o direito de outro quando, em face das aparentes características do vírus, eu não posso relacionar-me com ele sem com isso colocá-lo em perigo? Há aqui esta questão e depois o problema continua a ser debatido pela ciência. Não vou aqui entrar nesta questão, mas há quem duvide também da dimensão trágica desta crise sanitária e entenda que nós estamos perante um vírus que pode ser muito contagioso, mas que na maior parte dos casos é pouco perigoso e que além disso o contágio seria mais ou menos inevitável a prazo. Então nesta perspectiva até se pode formular o problema em termos contrários. Se o contágio é um risco cotidiano e com natureza, em alguns casos, felizmente parece ser a maioria, com uma dimensão quase bagatelar, então a transmissão do vírus a terceiros estaria, porventura, aquém da responsabilidade. Ela seria apenas o produto da concretização, o produto de ações socialmente adequadas no tráfico. Ora bem, a não ver nenhuma destas abordagens muito genéricas do problema me parece ser adequada, nem conforme com as normas do direito da responsabilidade civil. Não é? Procurando aqui limitar o problema a partir do tipo de riscos que nós encontramos aqui um risco que conjuga características de uma forma um pouco particular. Estamos perante riscos que são desconhecidos, em certa medida iniciativas de controle, universais e inescapáveis ou obrigatórios. São desconhecidos, porque desconhecidas são também, em larga medida, as características do vírus, pensamos no contágio, no tempo de vida no organismo, nas possibilidades de transmissão, em contextos diversos, na letalidade, etc. Mas também esse desconhecimento, importa frisá-lo, é apenas parcial. Nós sabemos que em certas condições a propagação do vírus é promovida,
não é? E também sabemos que as consequências da doença são, pelo menos em muitos casos, graves. E por isso, por aquilo que nós conhecemos e por aquilo que nós sabemos desconhecer, dir-se-ia que seria recomendável a adoção de especiais medidas de cuidado. A mesma coisa com a controlabilidade do perigo. Ela só é incontrolável em certa medida, não é? Nós sabemos também, pela experiência prática, em termos sociais, que é possível não excluir o risco de contágio, mas contê-lo ou mitigá-lo de forma mais ou menos eficaz, em razão da intensidade das medidas de prevenção. Não é? Estamos a falar de riscos, enfim, riscos conhecidos, riscos pouco controláveis, podíamos estar a pensar quase inevitavelmente noutros riscos que já são por nós conhecidos, não é? Chamados riscos emergentes, enfim, riscos relacionados, por exemplo, com a utilização de nanotecnologias, de elementos geneticamente modificados, não é? Ou riscos conexos com o fabrico de medicamentos, campos eletromagnéticos ou com a exposição ao amianto, mas há aqui duas características que são novas. Estamos perante riscos universais, não é? Riscos que oneram inevitavelmente todos os participantes do tráfico, e riscos que são inescapáveis ou obrigatórios. A alternativa do comportamento neutral em termos de risco não existe. Ou, na maior parte dos casos, ela será social e economicamente insuportável, traduzindo-se no confinamento total e duradouro. Ora bem, mas também aqui é preciso fazer uma ressalva, porque os riscos não atingem todos de um modo igual, não são por todos potenciados do mesmo modo, há atividades mais perigosas do que outras, não é? Ou que envolvem nesta conjuntura mais riscos do que outras, e há também uma assimetria do ponto de vista da capacidade fática das pessoas para prevenir a concretização destes riscos massificados. É natural que a responsabilidade civil não seja pensada como a primeira alternativa para gerir este tipo de riscos catastróficos, não é? Com uma forma mais justa ou mais eficiente para geri-los. Neste momento, nós estamos numa fase em que estamos a assistir a uma intervenção muito forte do Estado Social, em que o Estado, no fundo, intervém como segurador público, financiando ainda que parcialmente os custos dessas medidas protetoras e até, em certa medida, o custo de oportunidade da assunção dessas medidas, mas também sabemos que isso vai acabar daqui a pouco tempo, porque isso importa custos que o próprio Estado não pode suportar. E por outro lado, também não há aqui a possibilidade de transferir estes riscos, não é, para um segurador privado. Isso não é possível porque o desconhecimento sobre a maior parte das variáveis relacionadas com esta doença impede uma ponderação racional, isto é, feita de acordo com a lei dos grandes números, pelas ciências atuariais e, portanto, permitam aqui uma diluição suportável do risco por todos os tomadores. E, portanto, eu prevejo que, mais cedo do que tarde, seja inevitável aqui a colocação da questão e, portanto, o pensamento do problema à luz da responsabilidade civil. Eu diria que se nós temos de aprender a viver com o vírus, não é, é inevitável que a própria responsabilidade civil tenha também de coabitar com ele ou que considerá-lo como um risco relevante do ponto de vista da interpretação e aplicação das normas de direito da responsabilidade. Uma hipótese possível seria pensar que, estando nós perante um caso de força maior, haveríamos de seguir a regra de que ele deveria onerar de forma idêntica a todas as pessoas e, portanto, seguir-se a regra de que o dano seria suportado por aquele onde ele se verifica, pelo titular da esfera onde ele se verificou, o caso de sensitive dominus. E, portanto, o problema morreria aí. Eu creio que essa solução, no entanto, é metodologicamente inadmissível. As regras da responsabilidade não são nem mais nem menos excepcionais do que quaisquer outras. E, por outro lado, aliás, a professora Catarina Monteiro Pires referia isso há pouco, na perspectiva da perturbação do cumprimento no contrato da empreitada, não basta invocar a natureza fortuita de força maior da pandemia para dizer que o contágio concretamente verificado assume essa natureza. A pandemia naturalmente não pode ser eliminada, mas o risco de transmissão não deixa de poder ser prevenido. E por isso a questão da responsabilidade civil acaliana não é uma questão puramente teórica, não é uma questão puramente filosófica, digamos assim, de procurar fazer prevalecer o dever sobre a fragilidade do ser, como dizia Kant, faça-se justiça ainda que o mundo o pereça. Não, é uma questão de facto de direito positivo. Se olharmos para outras latitudes e para a experiência de vida noutras ordens jurídicas, nós sabemos
que há uma longa experiência da responsabilidade aquiliana por dar-nos resultantes da transmissão de doenças. Por exemplo, a jurisprudência norte-americana é particularmente rica neste domínio. Já no final do século XIX, encontramos inúmeras decisões, algumas delas até curiosas, nesta matéria. Por exemplo, em 1973, o Supremo Tribunal de Massachusetts considerou haver responsabilidade, de acordo com o Tort of Negligence, do senhorio que não cuidou de desinfetar o local depois de ter sido habitado por uma família que contraíra sarampo. Não é? Uns anos mais tarde, no Iowa, condenou-se o proprietário de um hotel numa circunstância muito, muito semelhante. Em 1896, por exemplo, no Wisconsin, o empregador foi condenado no pagamento de indenização por danos sofridos por um trabalhador de serviços domésticos, trabalhador doméstico, porque esse trabalhador foi contagiado pela filha do credor, tinha febre tifoide, e o credor ignorava indesculpavelmente, censuravelmente, essa circunstância e não alertou o trabalhador para observar medidas de proteção especiais. Ou então, mais tarde também, por exemplo, em 1906, em New Hampshire, um hospital foi condenado no pagamento de indenização a uma enfermeira por não ter informado que o paciente que esta cuidava padecia de difteria, que é uma doença contagiosa e que acabou por também ser transmitida a essa enfermeira. Enfim, há muitos outros casos. Na Alemanha, em 1921, o Tribunal do Império condenou um veterinário no pagamento de uma indenização a um funcionário do matadouro por não ter informado que o animal que enviava para abate estava infectado com o carbúnculo, e o funcionário do matador acabou por contrair a doença porque tinha um corte no dedo e não sabia que estava perante um risco especial e não procurou proteger-se. Um caso muito engraçado, em 1919, também decidido pelo Reichsgericht, um polícia disparou contra um suspeito de um crime e acabou por acertar, fugia, e acabou por acertar um transeunte, não é? Acertou num braço. A vítima foi internada no hospital, que à altura estava sobrelotado com doentes que padeciam da gripe pneumónica, e o doente o lesado acabou por falecer. Perguntava se o polícia podia ser responsabilizado pelos danos decorrentes da morte. Na instância considerou-se que não, faltava um nexo de causalidade. O Tribunal de Recurso revogou essa decisão, entendia que havia um nexo de causalidade adequada entre o disparo e a morte motivada pela infecção hospitalar, e o Tribunal do Império acabou por julgar procedente do recurso. Argumentou que a doença era uma consequência meramente acidental do disparo, que, dado o avanço da contaminação comunitária, o risco de contrair a doença no hospital não era superior àquele que existia noutros lugares, até podia ser inferior, porque o lesado podia receber cuidados atempadamente, e que, além disso, o estado de debilidade resultante do disparo não era significativo, não afetava de forma significativa o funcionamento do sistema imunitário da vítima. Uma solução que tem sido muito criticada, a meu ver, com boas razões, pela doutrina. E depois há muitas outras decisões, enfim, casos, por exemplo, de médicos que são levados a exercer funções em enfermarias extremamente exíguas e acabam por ser contaminados, por exemplo, pela tuberculose, uma longuíssima jurisprudência relacionada com danos provocados por transfusões de sangue contaminado. Também entre nós temos vários casos decididos pelos tribunais administrativos. Eu diria só que também já temos uma experiência com o Covid e com ações já civil propostas no contexto atual, portanto, transmissão do novo coronavírus, não é? À parte dos pedidos mais ou menos especulativos, class actions contra o Estado chinês por ocultação de informação, nós temos de facto também ações propostas, mais plausíveis, propostas por exemplo, por utentes de cruzeiros, uma ação proposta no estado da Flórida, no passado dia 9 de março, um casal de viajantes que passeava num cruzeiro organizado pela Princess Cruises, não é? Que já tinha tido o célebre caso da infecção nos seus navios, e em que é pedida uma indenização pelo facto do operador de viagem não ter adotado medidas de segurança adequadas para prevenir o contágio, designadamente limitando o número de ocupantes, criando horários diferentes para a utilização de restaurantes e ainda para mais tendo a experiência anterior do Diamond Princess. E o caso curioso aqui
ou uma dificuldade acrescida que este caso suscita, é que os autores não acabaram por não ser contagiados e invocam a exposição ilícita ao risco, além da perturbação emocional que esta lhes causou, como um dano. Enfim, como é que se passam as coisas entre nós, ou como é que o problema deve ser perspectivado à luz do nosso direito da responsabilidade? Enfim, a questão pode colocar-se, foi levantado recentemente pela professora Mafalda Miranda Barbosa em Coimbra, numa intervenção pública, que deu lugar a um texto, em dois contextos diferentes, portanto, entre particulares, portanto, regida pelas regras e pelos princípios do direito civil, e a sociedade civil por danos provocados pelo Estado ou por entes públicos. Eu vou, sobretudo, incidir a parte restante desta intervenção, abordando questões que são suscitadas no primeiro desses contextos. Não é? Entre nós, a hipótese da sociedade civil fundada no risco, independente de culpa, estará excluída, uma vez que o perigo de contágio entre participantes da vida comunitária não se encontra prevista na lei como uma hipótese de responsabilidade, e, portanto, temos logo a dificuldade do artigo 483, número 2, e não vejo que se possa aplicar analogicamente nenhuma das hipóteses conhecidas de responsabilidade civil objetiva. Mas do campo da sociedade civil aquiliana, e aqui que na prática os problemas serão colocados, nós devemos, sobretudo, cingir-nos à responsabilidade por omissões. Não é? Salvo aqueles casos que são quase académicos de contágio intencionalmente provocado, estaremos perante danos provocados pela omissão de deveres de segurança, não é? De medidas de prevenção do contágio. Aqui temos de distinguir, por sua vez, dois conjuntos de situações. Podemos ter situações em que alguém omite certas cautelas destinadas a prevenir lesões para a integridade física, para a saúde ou para a vida de terceiros, ainda que tais cautelas não constem de nenhuma lei ou de nenhuma norma geral, e depois situações em que alguém viola uma regra que já se encontra prevista numa lei destinada precisamente a proteger interesses das pessoas perante este risco de contágio, independente destes interesses serem patrimoniais ou não patrimoniais. O primeiro conjunto de situações tem uma enorme importância prática entre nós, uma vez que, apesar de todos os esforços do legislador em regular vários aspectos da vida económica, em diferentes fases da epidemia, não é possível nem prever de forma exaustiva todas as situações de perigo, nem regulá-las de forma plena e adequada, não é? Em cada caso. Ora bem, antecipando a conclusão que eu vou chegar, não é que a responsabilidade civil esteja a prioristicamente excluída, eu diria que ela estará limitada do ponto de vista do resultado à imputação do dano, em virtude da especial dificuldade de verificação dos seus pressupostos. Especial dificuldade de verificação dos seus pressupostos e a especial dificuldade relacionada com a prova, finalmente em processo, dessa verificação. E essas dificuldades acompanham todos os pressupostos da responsabilidade, todos os elementos da responsabilidade. Começando por perguntar qual é o cuidado devido, não é? Qual é o objeto do dever de segurança para a integridade de bens de terceiro, não é? O que é que eu devo fazer, o que é possível fazer para prevenir o contágio? Aqui a regra de ordem é que ninguém tem de prever o que não é prognosticável, ninguém tem de cumprir o que está fora do alcance do homem e, portanto, só levam para a responsabilidade as providências que hoje, à luz dos conhecimentos de que dispomos, possamos representar como adequadas para prevenir o risco de contágio. Isto é um limite, eu diria, absoluto à responsabilidade civil subjetiva. Os riscos que um observador ideal não pudesse identificar no momento da prática do facto, portanto, uns riscos só se tornam identificáveis ou geríveis numa análise póstuma, só podem dar lugar à responsabilidade civil pelo risco, não à responsabilidade civil fundada na devolução de deveres. Por outro lado, num ambiente de incerteza e de desconhecimento científico, como é aquilo que nós vivemos, não é a verdade irrefutável que conta e que deve orientar os nossos comportamentos. Eu diria que é suficiente que o comportamento seja adotado em face ou com cobertura numa orientação emitida por entidades dotadas de autoridade técnica ou científica, em termos sérios, e por meios cientificamente validados. Deve haver aqui um poder confiar, quer de particulares, quer do próprio Estado, relativamente aos dados que a ciência vai avançando e vai corrigindo.
No entanto, já podemos identificar vários cuidados, não é? Que podemos perspectivar como adequados para conter o perigo de contágio. Muitos deles já estão a ser praticados há algum tempo: cessação mínima de trabalhadores, limpeza frequente de espaços e de instrumentos de trabalho, a adoção de uma organização adequada ao risco nas empresas, recorrendo a novas formas de trabalho, a realocação de trabalhadores em função de perigo específico, a aprovação de planos de contingência, modificação da forma de disponibilização de bens ou prestação de serviços ao público, etc. Importa, no entanto, sublinhar que em certas situações a própria contenção objetiva do período de contágio é praticamente impossível. Basta pensar no caso dos riscos de contágio nas prisões, nos grandes espetáculos, nos grandes eventos desportivos, em menor medida também nos ginásios e por aí fora. Estas dificuldades depois agravam-se quando chegamos à culpa. Por parte da responsabilidade civil a delitual, o contágio tem de proceder de um comportamento que o direito reprove. Ora, a censurabilidade desse comportamento pressupõe a cognoscibilidade e a exigibilidade subjetivas do cumprimento dessa medida de cuidado. Já aqui foi hoje falado, de forma desenvolvida, sobre a diligência do bom pai de família em função das circunstâncias de cada caso. É a bitola que nós encontramos no artigo 487, número 1 do nosso Código Civil, e significa que a cada um se exige o cuidado que normalmente se pode esperar de um ator diligente no tráfico, não é? De alguém que se comporta em termos informados, zelosos e capazes. Agora, é claro que isto, e aqui é que está a grande relevância do problema para para o tipo de problemas que nós hoje encontramos de riscos universais, é da remissão para as circunstâncias do caso. Não é? A concretização desta bitola vai inevitavelmente variar em função de várias circunstâncias, por exemplo, do tipo de atividade que é exercida, não é? Um hospital não se vai exigir o mesmo tipo de cuidados, com a mesma intensidade que nós exigimos a uma universidade, nem a uma farmácia, nem aquilo que se espera de uma grande superfície de retalho, não é? Seja o mesmo que é exigido que explora um pequeno restaurante, não é? E assim por em diante. Por outro lado, também vai variar em função do tempo, da fase de contágio, do lugar, do grau de concentração de pessoas infectadas com o vírus, ou da circunstância de ela até essa região estar isolada por um cordão sanitário ou não, e por aí fora, não é? Mas também de circunstâncias conexas com a própria situação do agente, conhecimentos específicos, sua experiência, sua idade, por aí fora. Este é um dos pressupostos mais sensíveis, o na ponderação das hipóteses de responsabilidade, de facto, a apreciação da culpa. É que, de acordo com os elementos que nós dispomos, as medidas de segurança mais eficazes, não é? Confinamento e encerramento de estabelecimentos, são economicamente insuportáveis. Mas mesmo as segundas melhores alternativas, como a diminuição do número máximo de clientes, o encurtamento de horários, o condicionamento da opção do serviço ao uso de máscaras por clientes, por exemplo, tudo isso tem um custo insuportável para a maior parte das pessoas, singulares ou coletivas, e pode mesmo chegar a ameaçar a sua subsistência económica. E, portanto, este ponto parece-me relevante, porque se subsistir, como se espera, a crise no médio prazo, com um inevitável recuo também do Estado no subsídio dessas medidas de proteção, é de recear que este conflito entre a proteção da saúde e da economia passe, de certa forma, a ter também como palco as relações jurídico-privadas. É verdade que nós não devemos adotar um critério de racionalidade económica para saber qual é que é o limite das medidas exigíveis a cada um, não é? O nosso direito adota um critério normativo, valorativo, privilegia o valor da proteção de direitos e de interesses sobre a racionalidade das medidas, mas nós não podemos ignorar a importância que o cálculo racional destas medidas de proteção deve ter na planificação da vida das pessoas e das empresas. E aqui, de facto, podemos ter um enorme problema, porque é o cumprimento do esforço normativamente exigível poder implicar riscos muito relevantes para a própria subsistência do agente, do devedor. No limite, podemos convocar aqui problemas de conflito de direitos, não é? Eventualmente a ponderar nos termos do artigo 335 e direitos, possivelmente com tutela constitucional, enfim,
eu diria também que, além de toda a dificuldade do plano jurídico de preenchimento dos pressupostos fundamentadores do dever de indemnizar, não devemos esquecer, talvez esquecido, o artigo 454, na medida em que, estando nós perante riscos muito avultados, a ficção de danos muito avultados, em que não é possível transferir esses riscos para seguradores, devemos ter em atenção que quando o dever de indemnizar se revelar economicamente opressivo ou excessivamente gravoso para o devedor, e conjugando isso com um grau de culpa menos grave, não é? com casos ilícitos meramente negligentes, justifica-se aqui uma especial atenção para o cálculo da indenização por parte do juiz, não é? E portanto, aqui uma situação em que a possibilidade de graduar a indenização abaixo do dano real possa surgir em vários casos. O pressuposto do dano é um pressuposto eventualmente mais fácil de verificar, não é? Mas mesmo assim só na aparência, porque nós sabemos que a doença é muito assimétrica do ponto de vista das suas consequências e, portanto, é claro que a pessoa saudável que adoece com o vírus e vem a falecer ou padecer de problemas graves na sua saúde sofre um dano evidente, mas no caso dos assintomáticos, por exemplo, a questão pode ser mais complexa. Como mais complexa pode ser também a situação em que se identificam situações de aparência de lesão, indícios de lesão no pulmonar, por exemplo, que não se traduz já numa perda funcional ou em dor, em sofrimento, mas que já permitem aqui identificar um dano previsível. O problema é que nós não podemos excluir imprevisíveis, estes não podem ser reconhecidos como indenizáveis à luz da nossa lei, não é? Não podem ser pedidos nos termos do artigo 564, mas podem fundamentar, podem legitimar uma ação posterior, quando se vierem a verificar. Isto tem relevância também para demarcar o início do prazo prescricional. Uma questão que pode ser colocada, não vou prolongar muito tempo para isso, é de saber se a própria exposição ao risco de contágio é em si mesma um dano, ou designadamente se ela pode envolver um sofrimento moral ou de angústia suficientemente grave para merecer uma compensação pecuniária nos termos do artigo 436, número 1, eu não creio que essa hipótese não deve ser excluída. E chegamos finalmente ao nexo de causalidade, e este é de todos ainda o mais problemático do ponto de vista da formação de um juízo acerca da responsabilidade. É supor que a maior parte das ações venham em proceder por falta de demonstração deste pressuposto, ou que não venham sequer a ser propostas por dúvidas fundadas sobre a verificação de um nexo causal, e isso, a razão para isso prende sobretudo com características do vírus, com um período de incubação muito prolongado, embora este ponto ainda seja objeto de discussão pelas ciências médicas, e também com o estado de avançada disseminação comunitária. De todo modo, eu creio que não se deve ir ao ponto de se exigir ao usado que prove que não teria sido contagiado se não tivesse sido exposto ao perigo de contágio pelo usante. A exposição ao risco proibido não tem que ser uma condição necessária do dano do contágio, não é? É necessário demonstrar que a omissão do cuidado devido foi causa do dano real, do dano concretamente verificado, do dano como ele se verificou. Mas o usante já não tem de responder se, à luz dos acontecimentos julgados normais com observador ideal, a omissão do cuidado tiver sido indiferente para a verificação do resultado lesivo. Não é? Se o perigo de contágio criado pela violação do dever de cuidado não elevou de modo substancial, não favoreceu de modo particular, em comparação com os condicionantes ambientais que vigoravam o risco de contágio, então aí não haverá causalidade. Não é? Por exemplo, há pouco, naquele caso do disparo do polícia, a meu ver, haveria causalidade nos termos da causalidade adequada. Um internamento forçado num hospital, numa altura em que o hospital se encontra em missão de ruptura com pacientes infectados com uma doença muito contagiosa, eleva de um modo significativo o perigo de contrair a doença, logo retira ao usar a possibilidade de evitar contactos próximos com pessoas que se encontrem infectadas. Não é? E depois também havia no caso um risco, dizendo que no fundo a questão aqui está, a resumos, acaba por reduzir-se sobretudo à dificuldade de verificação dos pressupostos da responsabilidade. Enfim, podem ser atenuadas essas dificuldades
quando se identificar uma violação de uma norma de proteção, de um legal de proteção, nós temos algumas regras dessas, no Decreto-Lei 2C de 2020 encontramos algumas regras sobre, destinadas a proteger interesses de pessoas com muito risco de contágio, não é? O encerramento de certos estabelecimentos, o condicionamento de serviços ou de venda de bens, que eles limitam a ocupação máxima a um certo conjunto de pessoas, não é? O distanciamento mínimo e por aí fora. E no outro caso, só para dar esta nota, um outro caso em que esta dificuldade é francamente atenuada é o caso em que o dano se verifica num contexto de proximidade, portanto, sobretudo num ambiente de execução de contratos. Se pensarmos, por exemplo, no caso dos danos sofridos por utentes lares que não observaram medidas de distanciamento ou planos de contingência adequados, o caso de hospitais organizados de forma inadequada a evitar a propagação do contágio, e nesses casos deve, a meu ver, aplicar-se analogicamente a regra do artigo 799, número 1, no fundo, que foi uma presunção de culpa e na eleição do professor Ministro Seguridade também uma presunção de ilicitude, e portanto apenas reservam para o usado o ónus de provar o nexo causal, e mesmo aí eu julgo que se deve recorrer a facilitações probatórias, a presunções judiciais, para conseguir esta demonstração. Havia muitas coisas para dizer ainda, exatamente com o distrito de culpa do usado, e saber quando é que se verifica uma exposição voluntária ao risco, uma contribuição do usado que deve justificar a diminuição do dever de indemnizar, que isso até pode chegar a um dever de prevenir o perigo, no caso do uso das máscaras, não é? Ou no caso das ações contratuais, dos de trabalho, de assumir uma proibição de fazer certos contactos, utilização de transportes públicos e por aí fora, mas eu peço desculpa por ter excedido largamente o tempo e também agradeço a atenção que dedicaram à minha exposição. Muito obrigado. A palavra então à professora Maria Real Rei. Obrigada, Sr. Doutor. De facto é um tema mais ou menos inesgotável e hoje em dia nós sabemos que a responsabilidade civil sofre uma grande pressão no sentido do seu alargamento. O setor não resistiu ao alargamento da exposição também.